E nós já estamos aqui de volta para bater um papo muito legal sempre e trazer aí dúvidas, questionamentos que às vezes nós temos em referência a algumas situações da área da medicina, não é? Doutor Augusto Barcela, que é médico anestesiologista, a respeito desse tema também que nós vamos conversar, e médico da dor. E eu acho que é um assunto que despertou nas pessoas um desconhecimento que até então pessoas não tinham de que existe um médico que fala e trata com delicadeza em relação à dor. É um assunto de utilidade pública, é um assunto que precisa ser tocado. E é por isso que o doutor Augusto está aqui para falar conosco. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer enorme. Tudo bem? Bem, começar o ano aí com esse nosso projeto, para levar informação à população sobre saúde, medicina, sobre dor, como a gente pode ajudar de uma forma geral a população. Doutor, falar disso é algo que traz, assim, ainda um desconhecimento da população? As pessoas já têm um conhecimento de que, por exemplo, no caso do senhor, um médico da dor, um anestesiologista, uma pessoa que tem uma percepção, não simplesmente, vou tirar a dor. Nós vamos estudar, nós vamos ver o que está acontecendo. Já é de conhecimento das pessoas ou ainda não? Não, ainda não. A clínica de dor, ela é bem recente, ela é bastante desconhecida. Na prática do consultório, a gente normalmente, né, escuta a seguinte frase: mas eu nem sabia que existia um médico de dor, um médico da dor. Essa história da dor é algo que, eu não sabendo, eu ouço que exista. As pessoas vão acreditando ou vão... Não, é mais um doutor que... Tem de tudo, né? Infelizmente tem de tudo e eu acho muito mais o preconceito com muitas medicações que a gente passa, né? E como na formação do médico anestesiologista, a gente tem uma gama maior de acesso a medicações e de manipular com doses com relação a isso. Então, aí, tratar a dor, tanto numa cirurgia, quanto num pós-operatório, como numa dor crônica, o anestesiologista ele sempre teve esse manuseio. Hoje, no Brasil, há vários outros profissionais que também atuam na área de dor. O ortopedista, o reumatologista, o fisiatra, o neurocirurgião, né? Basta você ter um interesse, porque é uma população realmente diferenciada, o público da dor crônica. É uma patologia diferenciada, tem suas características, e ela envolve aí desde adultos, crianças, idosos, né? E a principal causa que a gente tem que estar discutindo, estar informando, é que a dor crônica, a dor prolongada, ela se faz quando a gente não tem uma analgesia bem feita num período de uma cirurgia. Então, quando a gente faz uma cirurgia, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né, para ter uma boa analgesia, uma boa resposta frente a essa dor nesse período pós-cirúrgico. Bom, aí começando, tem aqui uma série de questionamentos, de questões que as pessoas devem estar em casa falando de analgesia, de anestesia. O que é esta tal anestesia? Que muito possivelmente a pessoa deva ter isso associado à sua vida. Tendo dor, eu quero anestesia. Isso vai me dar tranquilidade. O que é isso? A anestesia é um estado de hipnose e de analgesia. Então, quando a gente fala do conceito de anestesia, a gente está envolvendo 3 conceitos bases, que vão ser a hipnose, a analgesia, que é tirar a dor, e o relaxamento muscular. Essa tríade propicia o acontecimento de uma cirurgia. Porque essa tríade, então, hipnose, a analgesia, que é tirar a dor, e o relaxamento muscular, eles promovem o que a gente chama de, o termo técnico é proteção neurovegetativa. Então, esses termos são os técnicos, mas para explicar, porque a pessoa vai dormir, que a pessoa vai ter um relaxamento muscular para que um cirurgião ele possa acessar uma cavidade abdominal, uma cavidade torácica, ou mesmo uma coluna, né? Reduzir um quadril, né? E a pessoa não sinta dor. Mediante isso, não tem o quê? Um trauma. Porque você já imaginou fazer uma cirurgia, como no passado, sem anestesia? Não fazia. Fazia. Como? Claro que fazia. Claro que fazia. Então, desde 1846 é que se fez a primeira anestesia. 1846. E antes embriagavam o cidadão? Então, antes embriagava, antes torcia, amarrava, né? Antes era alguma coisa maligna do mal. Hoje, uma patologia comum, né? Que é a apendicite, né? É uma patologia comum, né? Você já ouviu falar, um monte de gente já ouviu falar. No passado, quase 90% das pessoas que tinham apendicite morriam. Então tem todo esse histórico, na verdade, né? E aí vem o histórico até, que é tema para outro assunto, esse desenvolvimento da limpeza
né, da sala cirúrgica, da limpeza das mãos, da higienização, dos antibióticos, porque antes eram chamados barber surgeons, os cirurgiões bárbaros, que eram os que trabalhavam com facas. E a sala, quanto mais sujo o avental dele, mais experiente ele era. Mas você imagina que mais contaminação tinha também. Fazendo uma analogia grosseira, não era uma pé de um açougueiro. A princípio, sim, porque exatamente ele sabia mexer com facas, né? Então, essa que é a concepção. E a anestesia, ela vem como se fosse a grande cereja do bolo, o grande triunfo da medicina, que é para vencer a dor. Né? Então, em 16 de outubro de 1846, William Morton fez a primeira anestesia. Agora, nós temos tipos, muito possivelmente. Tem, né? porque para cada cirurgia a gente vai fazer uma anestesia. Mas, por exemplo, você tem a sedação, você tem a anestesia geral, você tem a RAC, você tem a peridural. E você tem os bloqueios. E aí, uma pode ser feita junto com a outra. Por exemplo, uma pessoa que vai ter bebê, uma gestante, ela vai fazer uma cesárea. Ela pode fazer tanto uma RAC anestesia, quanto uma peridural. Mas, geralmente, ela não vai ser o quê? Sedada. Ela não vai dormir. Por que ela não vai dormir? Porque a medicação que vai nela, na corrente sanguínea dela, também vai para o bebê. E aí o bebê vai sofrer as consequências dessas medicações. Agora, por exemplo, se você for operar uma hérnia inguinal, ou você vai operar um ligamento cruzado anterior do joelho, você pode também ter a RAC anestesia ou a peridural, e aí ter a sedação. E você dormir durante a cirurgia. Entendeu? Não é tão simplinho assim. Não fala, vou dar uma anestesia, são Não. todas iguais. E aí, por exemplo, aí uma coisa interessante também para colocar, né? Qual que é a diferença entre sedação e anestesia geral? Né? A sedação, você está dormindo, mas você não respira por aparelhos, você está consciente. Eu fazer estímulos em você, eu te chamar mais fortemente... Você volta. Exatamente, você acorda. Numa anestesia geral, você respira por aparelhos, eu controlo sua pressão, sua frequência cardíaca, se precisar, e pode cair o mundo do seu lado. Nem tchum. Não. A gente continuamente administra medicamentos para manter a pessoa sob anestesia geral. Nossa, então eu fico imaginando quando de um processo sério, cirurgia cardíaca, uma cirurgia cerebral ou outra, deve ser a anestesia. Porque envolve muitas drogas e todas essas drogas quem compete é o anestesista. Então compete dar o sangue se estiver sangrando muito, compete dar mais fluido, que é o soro ou não, para repor, né? Medicações que mantêm ele dormindo, medicações, olha, está sangrando muito, tem que aumentar a pressão, tem que baixar a pressão, baixar a frequência cardíaca. Tudo isso aí é papel do anestesista ou anestesiologista também. Bom, agora, qual é a mais segura? Por exemplo, porque aí ouve-se muito nas rodas de churrasco. Ai, fulana tá grávida. Vai tomar o quê? É RAC? É natural? É não sei o quê? Peridural? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas ninguém sabe nada. Não tem anestesia mais segura. Todas têm riscos, todas têm benefícios. O que tem é que você precisa estar ciente da sua cirurgia. E, por exemplo, dá para fazer uma cirurgia do joelho com uma RAC anestesia? Pode fazer. Dá para fazer uma anestesia de joelho com uma anestesia geral? Pode fazer. Dá para fazer uma cirurgia de endometriose, que já foi um tema nosso aqui, com RAC anestesia? Uma cirurgia por vídeo, né, na barriga, né? A colicistectomia, que é retirada da vesícula. Dá para fazer com RAC? Não, não dá. Então, tem algumas anestesias que são próprias de determinadas cirurgias. Doutor, agora, por exemplo, para que eu saiba que eu possa tomar esse tipo de anestesia, são as tais das entrevistas antes? Quem já sofreu uma cirurgia, já foi no seu médico, no cirurgião, e ele pediu uma série de exames. E hoje, cada vez mais, se faz o quê? A consulta pré-anestésica junto a esse profissional anestesista ou anestesiologista. Por quê? É ele que vai avaliar, de acordo com o teu biotipo, então, teu peso, tua idade, sexo masculino, sexo feminino, né? O que você traz de trauma, se traz de trauma, se toma medicação, se não toma medicação, qual a anestesia que vai ser dada e se você está apto para fazer essa cirurgia ou não. É a consulta pré-anestésica. Então, hoje, em vários serviços mais estruturados, a gente tem isso daí de rotina. Então, no serviço que eu atuo,
né? A gente tem, todos os dias tem consultas pré-anestésicas em períodos inteiros. Uma manhã, uma tarde, né? Uns 20 pacientes por vez para estar podendo atender. É algo muito sério. Não, Porque imagina, você já sofreu alguma cirurgia, Léo? Já. Já. Eu operei de pólipos e Então. daqueles perigosos. E aí, assim, você não sente aquela tensão antes? É. Você vai num colega, que nem aqui, num bate-papo que eu tô tendo com você, e eu te esclareço. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso. A pessoa chega muito mais do quê? Calma. Porque ela já tem uma ideia do que vai acontecer. Entendeu? Então a consulta pré-anestésica, ela serve tanto para falar você tá apto ou não, como também te esclarecer as dúvidas. Doutor, eu vou dormir a cirurgia inteira? Doutor, eu posso acordar durante a cirurgia? Agora, por que da cirurgia depois, muitas vezes, foi no meu caso, você não consegue fazer xixi? Tem. Que é uma loucura isso na vida das pessoas. Ah, eu vou enfiar a sonda, não sei o quê. Tem, então. Porque daí muitas vezes se faz a raquianestesia, que se coloca a medicação que é a morfina, que diminui muito a dor, com uma pequena quantidade quando a gente coloca na RAC. E aí, só que ela causa o quê? Uma retenção urinária. Ou alguns tipos de cirurgias mesmos, elas vão cursar com isso daí. Entendeu? Com essa retenção urinária, até mesmo por conta de algumas medicações. Ah, por isso. Né? Porque a pessoa tem uma dificuldade de ir ao banheiro no no pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico. Daí você tem que passar uma E sondinha. muitos têm enjoo também. Né? Exatamente. Também é devido a algumas medicações, porque não é só as medicações anestésicas, vamos colocar assim, então, da hipnose, do relaxamento muscular. A tríade do início da conversa. Isso! Você tem, então, antiemético, você tem analgésico, você tem antibiótico, você tem anti-inflamatório, você tem protetor gástrico. Um pool. Um pool, né? Para propiciar o melhor conforto. Mas mesmo assim, e hoje se desenvolve muitas drogas com relação a essa emese, esse vômito, né? Mas ainda assim há escape. E a gente tem que fazer novas drogas para evitar. Porque o vômito pós-operatório... Os Dramins da vida e tal. O vômito pós-operatório, ele é tão abolido quanto a dor. E ainda mais depois de você de uma cirurgia, né? Mas o pool de medicações que entra no teu organismo de uma vez só é muito grande. Você vem com um jejum. Agora, por exemplo, tem aqui uma marcação também. Quem é o anestesiologista? O anestesiologista é médico. Estando num campo cirúrgico. Sim. Cirurgia. Nem todos que estão ali são médicos. Não, mas há pelo menos, no mínimo, numa cirurgia, uns 3 médicos. O anestesiologista, o cirurgião e o auxiliar do cirurgião. Uma enfermeira não está ali. Está. Também Pode estar a está técnica ali. de enfermagem, pode estar o instrumentador, né? Então ele estudou 6 anos. Aí ele prestou um concurso da residência médica. Então você imagina um vestibular que só tem médico. Entendeu? Então ao final de 6 anos, então, eu quero ser anestesiologista. Ele optou por esse caminho. Isso, para optar por esse caminho, ele vai fazer a especialização. A especialização, ele vai fazer uma nova prova, para ver se ele está apto para fazer essa especialização. Aí vai durar mais 3 anos. E ao final, então, de 9 anos, é que a gente pode obter o título de anestesiologista. Ou anestesista, né? As pessoas falam, mas anestesista Aqui, já tem até Isso. aqui outro aqui. Anestesista e anestesiologista. O termo correto é o anestesiologista. Mas fica um termo... São semelhantes. É a mesma coisa? Praticamente igual. Porque muitas vezes as pessoas vêm com essa questão, anestesista, anestesiologista. Mas os colegas do senhor gostam de ser chamado como? Não tem tanto esse já teve mais já do anestesiologista. Em termos formais, é o anestesiologista. Tá. Né? Num ato corriqueiro, é o anestesista mesmo, numa linguagem coloquial aí pra gente tá colocando, mas não tem tanta diferenciação. Feito Feita a essa faculdade, especialização, feita faz a faculdade, especialização. a especialização, 3 anos. Em cima de quê? De drogas? Em cima da prática cirúrgica. Então, em cima de toda a fisiologia do corpo humano, respiratória, cardiovascular. Porque ele, na verdade, vai estudar a situação em que o preparo dele vai ser essencial para que aquela pessoa acometida de um problema Sim. vai Você entrar imagina que você colocou uma situação bem interessante, uma cirurgia cardíaca. Você tem alguns serviços que se especializam ainda mais 1 ano em anestesia para cirurgia cardíaca, em anestesia para transplante hepático, anestesia para pediatria, porque são mais peculiaridades. Vou atingir aquela situação, aquela população-alvo. Entendeu? Então, mas o anestesiologista, o anestesista, então ele faz anestesia para cirurgia ortopédica, para cirurgia ginecológica, para uma cesárea, para um parto normal, para uma neurocirurgia, né? Você tem algumas subespecializações, mas ele é um profissional que é interessante a formação nossa, porque ele é muito ampla. A gente vê os colegas operando, né?
de diversas especialidades. E aí a gente vê toda a fisiologia do corpo humano acontecendo, né? E a gente atuando sobre ela. Então é uma profissão muito bonita, uma especialidade muito bacana de ser vivenciada. E necessária e vital. Hoje em dia, sim. Hoje em dia não tem como a gente imaginar. Eu sou muito crítico, com todo o respeito. Talvez até você sofrer crítica, mas eu vou ser sincero. Sou muito crítico Ao lado natural. ao parto natural em casa. Eu sou muito crítico com relação a isso. E eu já entrevistei vários colegas dos senhores, por exemplo, médicos que me disseram assim: vamos começar a conversa dizendo em relação ao respeito. Vamos respeitar. Ponto. Se uma intercorrência vier a acontecer ali, onde estará o anestesiologista? Não, onde está o anestesiologista, toda a infraestrutura. Eu acho que hoje você tem o hospital, né, a infraestrutura hospitalar preparada para isso. O parto natural, ele aconteceu e ele acontece porque a natureza é assim. Nós estamos aqui porque diversas, milhares de mulheres tiveram um parto natural, né? Mas hoje não é mais assim. Hoje não é preciso ser Dificultar assim. onde se pode facilitar. Exatamente. Né? Acho que é uma ala, né, E eu doutor? acredito É uma assim. ala de... E eu acredito assim, sendo muito franco, fazendo tudo certo, pode acontecer de uma cirurgia dar errado, o resultado não ser esperado, né? Faz parte do jogo da vida. E não necessariamente vai acontecer o que as pessoas chamam de erro médico. Simplesmente o organismo não realizou, não respondeu frente às medicações, né? Porque senão todo mundo viveria. Exatamente nessa consulta para anestésica, eu esclarecer dos riscos. Você está entrando para isso daí, né? Tanto que a gente classifica os pacientes com relação a esse risco, né? Não sei, quem um paciente que pegar um papel que vê lá o anestesiologista, ele vai colocar um ASA 1, 2, 3, 4, 5, que é exatamente o risco anestésico cirúrgico. Que esse ASA, ele vem de uma sigla em inglês, que é da Associação Americana de Anestesiologia, né? E aí a gente classifica esse risco. Mas, por exemplo, que nem eu comparo, doutor, tem riscos, a gente faz muito bloqueio para dor, né? E é simples, tecnicamente simples, né? Doutor, tem risco? Tem risco você atravessar uma rua no farol, na faixa de pedestre? Tem, mas é baixo, não é? Lá também. Lá também. Mas eu vou te falar para você que eu garanto para você que você chega vivo inteiro do outro lado? Não garanto, mas eu vou falar para você que a gente tá fazendo tudo certinho para que isso aconteça. Isso, né, doutor, na medicina? Criou-se, eu acho que, obviamente, tratando-se da expectativa em que você vai ali, para que aquela pessoa saia, obviamente, recuperada, de volta melhorada, entre esse ir e vir, ninguém quer lidar com a possibilidade da Exatamente, perda. mas a medicina é uma ciência de meio. Eu tenho que fazer todo o caminho correto. O desfecho não depende só de mim. O desfecho depende até da resposta frente ao organismo. Por exemplo, você tem uma infecção urinária. Imagina que você é um idoso, tem uma infecção urinária. Se todo mundo respondesse às medicações, aos antibióticos, ninguém morreria. Exatamente. E aí eu acho que está essa beleza da medicina, da anestesia. Essa humildade perante algumas situações que a gente tem que ter, que não há mais o que se fazer. Eu não digo que a gente vai perder para a morte, mas a gente tem que saber o quanto que vale a vida, a dignidade da vida, né? Bom, assunto muito bom, assunto maravilhoso, sempre conversando aqui com o Dr. Augusto Barcela, médico da dor, anestesiologista, não é? E ele, desde o início, sempre falou desse lado humano, que é muito importante, de que nós tenhamos essa sincronia entre o médico e o paciente. O respeito entre as partes é sempre confiança, melhor. É bem confiança. Melhor. Tudo. É fundamental. Tudo. Doutor, muito obrigado mais uma vez e nessa sequência nós vamos para outra semana com mais quadros e trazendo aí mais assuntos. Até mais. Obrigado. Até lá.